Não, o Flamengo é o melhor, né, Jesus? Não há dúvida nenhuma. E acho que o Jesus pode falar que o Flamengo está em outro patamar, porque ele realmente está falando aquilo que todo mundo está vendo. Números do Jesus aí na tela, Murilo? Vamos lá, vamos ver o que é Jesus nessa história do Mengão. São números realmente fantásticos, né? Só aproveitamento de 78%, um pouquinho mais aí, 78,29% para ser mais preciso. 43 jogos, 31 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas. 3 títulos já, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa. 5 taças disputadas, né? Só a Copa do Brasil do ano passado e o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Mundial. E aí, nas próximas 2 semanas, possibilidade de ganhar o Campeonato Carioca primeiro turno. Taça Guanabara. E a Recopa Sul-Americana. Daqui a pouco o Ricardo lá, inclusive, vem lá de Quito com informações do nosso Flamengo. Aliás, Flamengo sem 2 jogadores, o Gabigol e Léo Pereira. E Léo Pereira, daqui a pouco lá vai explicar por quê. Deixa eu lançar uma pergunta para vocês. Sim. O que você queria falar? Não, só vai ser uma experiência diferente para o Jorge Jesus jogar, né, dirigir uma equipe na altitude. Ele não sabe o que é isso, ele verdade. nunca viveu isso. E lá tem altitude. 2.850. Lá o Fluminense perdeu. Porque não tem nenhum time lá dos Alpes suíços, né? Dos Alpes italianos, né, Edmundo? Se tivesse, teria tido. É uma experiência diferente. E para ele e para alguns jogadores. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Em cima desse gancho aí que o Jorge lembrou, né? Foram 4 jogadores contratados no início, né? Para o início da temporada no ano passado. Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Sim. Naquele primeiro semestre, o time estava tentando se ajeitar com o Abel, certo, Paulo? Estava tentando ajeitar ali e não conseguiu. O líder do campeonato quem era? O Palmeiras. A gente falava aqui, o time a ser batido é o Palmeiras. O Palmeiras fez uma campanha sólida. O Edmundo fez todos os jogos do Palmeiras, muito sólida na primeira fase da Libertadores. O Flamengo teve algumas dificuldades, teve jogo difícil com o Penharol e tal. Foi em primeiro no grupo, né? Na parada da Copa América, tudo mudou, né? Vieram os 4 reforços, Gerson, Pablo Mari e os 2 laterais, Rafinha e o Felipe Luiz e o Jorge Jesus. E aí houve uma reviravolta. O Flamengo aconteceu, o Palmeiras caiu, mudou de técnico, saiu o Felipão, veio o Mano. Enfim, o Flamengo foi campeão brasileiro e levou também a Libertadores. Vocês acham que por exemplo, vamos começar com o Palmeiras, Edmundo. Você não acha que o Palmeiras precisa dar esse salto também? Vendo que o Flamengo deu o salto nele, agora está na hora dele dar o salto no Flamengo, reforçando ainda mais esse elenco? Ou esse elenco que está aí à disposição do Luxemburgo é suficiente para fazer frente ao Flamengo? Lembrando que o Felipão não conseguiu fazer frente e o Mano que assumiu também não conseguiu fazer frente no segundo semestre do ano passado. Individualmente, o Flamengo é melhor. Mas o elenco do Palmeiras tem condições de fazer frente. Precisa mudar o jeito de jogar. Precisa ter mais intensidade. Estava conversando aqui na redação agora com o Mário Corneta Verde. Mário Corneta Verde? É o diretor da Diretoria Verde. Diretoria Verde. Ele estava falando ali, tem jogadores que são lentos no time do Palmeiras. Não, é a maneira de jogar do Palmeiras que é mais cadenciada. Pelo menos foi o que eu vi no jogo de domingo contra o Mirassol. Reagiu, depois virou o placar, que saiu atrás, pela categoria individual dos seus jogadores, pela entrada do Rafael Veiga. Pode ter uma N coisas. Mas, repito, o Flamengo, se estivesse na mão do Abel, poderia ser campeão da Libertadores, poderia ser campeão brasileiro. Poderia sim, mas não ia encantar como encantou com o Jesus. Jesus chegou e revolucionou e fez os treinadores brasileiros saírem do lugar comum. Porque tinha muita gente acomodada aqui no futebol brasileiro. Muita gente de nome acomodada. Essa é a minha concepção. E basicamente o que ele fez, para eu não me alongar muito, ele diminui o campo, prestem atenção o Flamengo jogando, ele diminui o campo quando o Flamengo não tem a bola. O adversário tem um campo menor para jogar. E ele aumenta o campo, amplia o campo quando o Flamengo tem a bola. Seja com posse de bola, seja na velocidade e na capacidade técnica de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Essa é a maneira com que eu enxergo o jogo. Liberdade de expressão. Você vê o Arão, pode pegar no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele começa a jogada, ele entra no meio dos zagueiros, o início do jogo começa por ele e ele vai chegar lá dentro da área. Qual outro volante faz isso no Brasil? O Arão é o jogador que mais evoluiu com o Jorge Jesus. Então, mas é a confiança, é um estilo de jogo. Não precisa ser jogador da posição para ocupar o espaço de atacante. Entendeu, Paulo? Então, eu acho que o Grêmio tem condições. Acho que o Grêmio tem condições. Acho que São Paulo tem condições. Falando por elenco. Aí um pouco menos, Corinthians, não. Palmeiras, Grêmio, São Paulo. Minha opinião, tem condições. Nenhum deles estão no patamar do Flamengo. O Flamengo está acima. O Inter você não inclui nesse grupo? Eu vou incluir se fosse um degrau, assim, no terceiro aqui está Inter, Corinthians. São times que têm jogadores de bom nível, tem torcida, tem estádio, tem camisa, tem tradição, mas precisam estar mais intensos, precisam jogar um pouco mais, dobrar, triplicar a marcação, como faz o Flamengo, envolver o adversário com toque de bola, personalidade para fazer a jogada individual. Enfim, tem uma série de coisas que o Jesus implementou nesse time do Flamengo. Não é só a capacidade individual dos atletas, não é só isso. Meu modo de enxergar o jogo tanto que o CSA veio ao Maracanã e jogou bem contra o Flamengo. Sim. É intensidade. O Vasco no 4x4. Então tem alguns times que tem que servir de exemplo que com intensidade, com uma entrega maior, conseguiram fazer um jogo mais parelho. Por isso que eu enxergo nesses times a possibilidade de igualar o Flamengo. Mas se ficarem nesse marasmo de que o resultado não importa, ocupação de espaço não importa, o que importa é o meu trabalho dia a dia aqui, o Flamengo vai ganhar todos os campeonatos que disputar com o pé nas costas. Fábio Azevedo, Jorge, Paulo, já a opinião de vocês respondendo essa questão, se o Flamengo tem adversário no Brasil, adversário à altura no Brasil. Já eu volto com vocês. Agora o nosso contato é com Quito, lá no Equador. O Flamengo iniciando mais uma busca por título nesta temporada. Já pinta na tela aí Ricardo Lai, o homem que mais viaja pela América Latina. Sou um rapaz latino-americano. Eu estava com um cara em Porto Alegre, agora ele já está em Quito. Ele gosta de viajar realmente. Hable, senhorito, como está? Tudo bem, Quesada? E viajamos há pouco juntos, né? Porto Alegre, a Libertadores da América. A gente voltou mais cedo, você ficou por lá ainda. Mas estamos aqui com o repórter cinematográfico Marcelo Pinta. Viemos diretamente de Brasília, né? Onde o Flamengo conquistou a Supercopa. E a delegação rubro-negra vai chegar aqui, a Quito, às 7h30 da noite. Que aí no Brasil serão 9h30, porque tem 2 horas a mais em relação aqui ao Equador. E com os desfalques, né, que você falou, Quesada, do Léo Pereira e também do Gabigol suspenso. Aliás, a imprensa aqui do Equador destaca essa ausência do Gabigol. E o Flamengo chegando e vai treinar amanhã à tarde no CT da seleção equatoriana. E amanhã pela manhã, entrevista coletiva. O jogo será na quarta-feira no Estádio Olímpico Atahualpa, capacidade aí para 35 mil pessoas. E se o Flamengo acabou de fazer o 4º jogo oficial, o time titular do técnico Jorge Jesus, o Independiente Del Valle fez apenas um. Venceu no campeonato local e já um clima de decisão para a Recopa Sul-Americana. Vou pedir aqui para o Marcelo Pinta mostrar para vocês a repercussão aqui dos jornais. Esse daqui é o Lunes Deportivo, que é o diário Últimas Notícias, falando aí que é a 3ª final internacional do Independiente Del Valle, porque em 2016 perdeu a decisão da Libertadores para o Atlético Nacional
no ano passado ganhou a Copa Sul-Americana e por isso que vai jogar a Recopa. E aqui o curioso, que sabe, pessoal, mas aqui, ó, fala do orçamento do Independiente Del Valle para esse ano. 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, 30% para as categorias de base. Bom, 7 milhões de dólares é mais ou menos o preço do Léo Pereira, que o Flamengo pagou pelo Léo Pereira, né? Foram 6 milhões de euros. E aqui, a outra parte, vou mostrar para vocês, a manchete do... Opa, o vento aqui me derrubou, peraí. Aqui na manchete do El Comércio, na parte esportiva, El Mata Gigantes está de regresso. Por quê? E embaixo mostra as eliminações, os times que foram aqui eliminados pelo Independiente Del Valle. O Colo-Colo em 2016, o River Plate em 2016, Boca Juniors também no mesmo ano, o Independiente da Argentina, o Corinthians neste ano e também o Atlético Mineiro e São Lourenço. Então, o Independiente Del Valle acostumado a enfrentar grandes clubes e eliminar esses clubes, como aconteceu com o Corinthians agora. Então, há uma expectativa muito grande para uma equipe e um clube que é novo no cenário sul-americano, mas que vai ser aqui o mandatário, né, o mandante do jogo, que é o início da decisão da Recopa Sul-Americana. Está esfriando aqui em Quito, a altitude, né, 2.800 metros, agora a temperatura em torno de 17 graus, durante a tarde, nós chegamos à tarde, 25 graus, um sol bem forte, um calor aqui, mas à noite e na hora da partida vai estar a tendência, né, pelo menos na previsão que a gente conferiu, mais frio. Mas o Flamengo acostumado com esse estádio, porque no ano passado treinou no Atahualpa, quando enfrentou a LDU, a Liga Universitária, a Liga de Quito, esse jogo que foi no estádio Casablanca, pessoal. Atentamente acompanhando o seu noticiário aí, já cruzou com algum flamenguista pela cidade, Lai? Não, flamenguista ainda não. A gente chegou faz poucas horas, né? No aeroporto, sim. Quando a gente estava vindo para cá, tinha um flamenguista direto também de Brasília, fazendo uma escala aí, uma conexão que a gente fez no Panamá para depois voltar e descer para Quito. Mas é claro que os flamenguistas, acredito eu, que vão chegar mais próximo do jogo, né? A partir de amanhã, quem sabe, um maior número de rubro-negros aqui no Equador, na capital equatoriana. Valeu, Lai. Você volta ao longo da nossa programação com mais informações aí de Flamengo e Independente. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.